Olá, eu sou a Thelma e hoje é dia de livro aqui no canal. Sim, vamos voltar aos livros. E eu vou falar sobre A Família Perfeita, livro da autora britânica Lisa Jewell. Um suspense que vale a pena ser comentado aqui. Mas antes, eu queria convidá-los a se inscreverem aqui no canal, curtirem esse vídeo, me seguirem no Instagram, como sempre, e aproveitar o link da newsletter que fica sempre na descrição do vídeo. Ela é gratuita, fala de suspense e romance. Aqui o suspense pra gente conversar um pouquinho. Lisa Jewell, que eu não conhecia, esse foi o primeiro livro que eu li dela, mas ela faz bastante sucesso. Essa escritora inglesa, mora em Londres, se não me engano. Já escreveu 20 livros, esse é o 19º livro dela. E eu achei bem interessante que ela é uma autora moderna, tá conectada nas redes sociais, como se deve fazer hoje em dia. Assisti uma breve entrevista dela, um bate-papo, no canal, no perfil do Insta dela, onde ela dizia a rotina do dia a dia dela, que era acordar cedo, levar a filha mais nova para a escola, voltar, ficar 2 horas nas redes sociais. Eu acho que depois ela passeava, comia alguma coisa, passeava com os cachorros e só então ela passava a escrever. Ela tinha um período para e-mails também, acabei esquecendo nesse meio tempo, ela respondia e-mails e ficava durante a tarde escrevendo, e com 1000 palavras ela já se dava por satisfeita por aquele dia. Enfim, uma autora moderna que precisa dividir o seu tempo também com redes sociais. Olha que interessante. Mas vamos à Família Perfeita, suspense. 19º, como eu disse, quando eu terminei eu fiquei com aquela sensação de que pode ter continuação. E no meu perfil no Insta, conversando com algumas amigas, uma delas disse: adorei esse livro e eu queria muito que tivesse uma sequência, pois o desejo dela foi atendido. Tem sequência. Em inglês, o título, se não me engano, é The Family Upstairs, ou A Família Morando em Cima, no andar de cima, que é esse livro aqui. E o que ela está trabalhando atualmente é o 20º livro, que se chama The Family Remains, se não me engano, que é a continuação. Atendido o pedido, olha só, bem que eu desconfiei que aquele finalzinho ali que dava uma certa brecha poderia se desdobrar num novo livro. A história é bem interessante. No começo eu achei um pouco moroso, um pouco morno. Acho que morno é a palavra mais adequada. Talvez começo de livro seja assim mesmo. Ou porque também eu estava no meio da minha viagem. Eu comprei uma viagem para ler nesse meio tempo, e às vezes numa viagem a gente tem tanta coisa para fazer e não dava tempo de ler, e foi de fato isso que aconteceu. E eu tive tempo na volta de ler no ônibus, né? Eu fiquei muito tempo no ônibus, então eu li, cheguei na metade dele nessa viagem de volta, e aí não dava para parar de ler. Exatamente isso. A hora que você vai se aproximando da metade, você já está enlouquecido pela história e quer entender que história é essa que faz com que escrevam aqui na capa: cuidado com quem você deixa entrar. Algumas pessoas se recusam a sair. O que é a história da família perfeita? Como a gente pode olhar aqui na capa, muito pertinente. A gente tem uma casa grande mostrada. E no verso, né, na contracapa, a gente tem 2 famílias com histórias entrelaçadas, um bebê abandonado e uma casa com segredos perturbadores. Essa é a história de Libby Jones, uma mulher que completa 25 anos, uma moça, que está esperando muito por esse dia, porque ela vai receber algumas notícias bem importantes completando essa idade. A primeira delas é que ela é herdeira de uma casa muito grande em Londres, que está fechada, uma mansão, um tanto imponente, antiga, mas que está fechada, aguardando por essa data, que ela complete a idade necessária para receber essa herança.
Não só isso, ela vai descobrir o porquê que ela está recebendo essa herança. O que ela vai entender é que ela é a filha de um casal que morreu nessa casa e deixou então para ela essa herança. Então ela vai ter acesso à informação sobre os pais biológicos dela, que até então era muito escassa, ela não tinha, ela foi adotada. O que acontece então, nesse primeiro capítulo já, você já começa a entrar nessa história, que ela recebe essa herança milionária, vai mudar a vida dela, ela tem uma vida normal, trabalha para se sustentar, foi criada por esses pais adotivos, trabalha numa empresa que faz cozinhas planejadas, então ela vende essas cozinhas. É uma vida normal. Agora, com a casa, isso tudo muda, porque é uma baita casa que vale muito dinheiro. E ela tinha pais biológicos que foram supostamente não mortos, eles se mataram num suposto ritual nessa casa, porque foram encontradas. Houve um telefonema anônimo dizendo que havia um bebê chorando na casa, e quando eles entraram, tinham 3 pessoas mortas na cozinha ou na sala de entrada, não me lembro, trajando roupas costuradas por eles mesmos, pretas, túnicas pretas. Eles estavam já em decomposição, mas se mostravam muito emagrecidos, e era o pai da Libby, a mãe da Libby e um homem não identificado. Existia assim um bilhete suicida deixado ali nessa cena do crime, ou nessa cena, onde dizia, se pedia desculpas por ter acontecido aquilo, supostamente a mãe dela dizendo isso, escrevendo isso rapidamente, e assinando ela, o pai, e colocando apenas as iniciais do outro homem caído ali no chão morto. Aí quando eles entraram na casa, eles não ouviram nenhum bebê chorando, mas entrando na casa, a polícia acaba descobrindo num dos quartos um bebê fofo de 10 meses, bem alimentado, trocado, a fralda dele estava limpa. E ali esperando para ser resgatado. Não estava chorando, e aí você já começa a ficar com uma pulguinha atrás da orelha. A família que ali morava, esse casal que deixa esse bebê e se mata nesse suposto ritual, porque foi isso que a polícia concluiu, sem conseguir identificar quem era o outro homem ali naquela cena. Eles eram muito ricos, socialites, tinham uma casa super badalada que ficava nos jornais. A casa em si era um tanto grande, era uma mansão, mas assim, ostentava umas coisas muito esquisitas, para ser bem honesta. A decoração era toda com cabeças de animais, tronos, tudo muito suntuoso, muito exagerado. Tinha um canhão, por exemplo, na porta da casa. Ao que parece, são as idiosincrasias do dono da casa, ou um gosto um tanto suspeito para decoração, que quis escolher esse tipo de decoração e de móveis. Pois é, mas que aos poucos se viu fechada, essa família se retraiu, ela que era aberta para o mundo das revistas, das capas de jornais, das manchetes. A mãe era de origem alemã, muito bonita, modelo, especialista em moda, se vestia muito bem, muitas joias. Tudo isso, de repente, se transforma numa família que não sai de casa, vive fechada, e aos poucos os vizinhos já não têm mais notícias e tal e coisa. O que se sabe também é que ela não era, o bebezinho encontrado não era o único filho da família. Existia um casal de adolescentes, algo como uma garota de 14, 15 anos e um menino de 17, alguma coisa assim. E é isso que a polícia conseguiu descobrir. Esperaram que esses 2 adolescentes voltassem para reclamar a herança, porque terminada a investigação,
concluíram que era um suicídio coletivo e que essa casa então pertencia aos filhos dessa família. Então, os filhos tinham que aparecer para reclamar. Eles tentaram encontrar, mas não encontraram esses dois meninos, esse menino e menina. E a casa ficou esperando pelo terceiro membro da família crescer, chegar aos 25 anos e herdar. É isso que acontece logo de cara. Eu tenho que ressaltar que existem 3 focos narrativos intercalados a cada 3 capítulos. Como acontece isso? No primeiro capítulo a gente vai conhecer a Libby, então o foco é na história dela, conhecendo tudo isso que eu acabei de contar para vocês. Acontece em terceira pessoa, é um narrador em terceira, que vai contar pra gente os mistérios que ela tá descobrindo. Para ela, é como se fosse pra gente. É um monte de mistérios se descortinando, ela não faz ideia de nada disso que eu contei para vocês. Aí para o próximo capítulo muda. O segundo capítulo tem o foco numa garota, numa mulher, não é garota, ela é uma mulher nos seus 30 e tantos anos, 2 filhos, que tá passando um perrengue, morando nas ruas de Nice, na Côte d'Azur. E a gente vai saber que ela chama Lucy. E aí logo a gente percebe que ela provavelmente é um dos filhos do casal, a Lucy, um dos filhos desse casal. A narração também fica em terceira pessoa. E aí a gente vai para um terceiro foco, que vai para o passado, na década de 1990. Volta-se no passado, quando a casa era habitada por todas essas pessoas que eu comentei e umas pessoas a mais. Sim, o foco é no Henry, que é o filho desse casal, e ele vai contando em primeira pessoa o que está acontecendo quando eles se mudaram para essa casa. Começa por aí, se não me engano, quando o pai termina a construção e vai trazendo esses objetos de arte, esses objetos um tanto suspeitos de decoração, cheio de animais, cabeça de alce, essas coisas, sei lá, que tipo de raposas empalhadas, coisas do gênero. Só que aí é em primeira pessoa, na voz desse menino, falando o que aconteceu, voltando no passado, né? Uma narrativa dessa época de 1990, onde vai se preceder, ainda não está no momento do crime, a gente vai um pouco mais para trás nesse narrador e vai trazendo até o momento do crime. E assim, esses 3 focos vão se alternando durante todo o livro. E a gente vai conhecer essa história da família perfeita. Acho que é melhor eu parar por aqui. É bem interessante. Como eu disse, passando da metade não dá mais para parar. Você é abduzido pelo livro e quer ler tudo, saber que mistério é esse, porque ele é revelado bem aos poucos, tem plot twist, pra gente se esbaldar aqui nessa história. E vai ter sequência, então, já está disponível no mercado exterior, né, o Family Remains, como eu disse. Então, provavelmente tem sequência sim, para quem gostou da Família Perfeita. Eu achei bem divertido, provavelmente o começo também é interessante, é porque eu estava viajando, tinha muita coisa para fazer e não dava para ler ao mesmo tempo. Mas assim que eu tive a oportunidade de só sentar e ler, não dá para parar. Uma noite eu estiquei quase, faltando aí 1/3 do livro. Aí no dia seguinte eu tive que terminar, parar tudo que eu estava fazendo para saber o final dessa história. É muito interessante. Para quem gosta de suspense, fica aqui a sugestão de A Família Perfeita, da Lisa Jewell, essa autora de 20 romances, muito bem sucedida e que eu comecei a seguir nas redes sociais porque ela tá por lá. Então é isso, eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.